A paz do Senhor, meus amados. Que o Senhor esteja cobrindo você com suas bênçãos, com sua graça, com sua misericórdia, você e a sua casa. Estamos para estudar aqui a palavra do Senhor, nessa escola bíblica. E o tema de hoje, que nós vamos falar hoje, um tema avulso, né? Terminamos a ressurreição dos mortos. E nós vamos falar hoje sobre fé. Eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos direcionasse acerca do que deveríamos falar. E Ele nos dirigiu aqui para falar sobre fé. Então você que está aí, já lá, pega o seu cafezinho, pode até tomar um cafezinho aí, mas com atenção na aula. Fique atento, porque nós vamos aprender algo muito importante, hein? Sobre fé. Ore comigo, vamos orar pedindo a Deus que a sua unção esteja presente nesta aula. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas, declaramos que Tu és Senhor, e nós queremos entregar a Ti, Pai, este tempo, dizer que nós estamos aqui sedentos, desejosos de aprendermos de Ti, e pedimos que o Teu Espírito Santo de sabedoria e de revelação venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos começar aqui. Eu queria que você anotasse os versículos que nós vamos dar para você, tá bom? Não temos uma apostila, porque é assim, nós vamos falar de uma maneira bem solta, e você pode anotar os versículos que eu vou falar para você, tá bom? Bom, então o nosso tema é fé. Vamos começar fazendo a seguinte pergunta: por que devemos estudar sobre fé? Nós ouvimos falar muito sobre fé. Ouvimos até essas coisas assim, aquela pessoa tem uma grande fé. Ou às vezes, você não tem fé. Será que todos nós temos fé? Será que todos nós mesmos temos fé? Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que fé, querido, é algo sobrenatural. Sobrenatural, ou seja, fé é acima do natural. Nós precisamos compreender que quando falamos de fé, falamos de uma força extranatural, que transcende aquilo que é natural. Existe uma confusão muito grande entre fé e esperança. São duas coisas distintas. É isso mesmo. Fé é uma coisa, esperança é outra coisa. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus. Abra aí. Hebreus, no capítulo 11. Abra aí. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos encontrar aqui a definição que Deus dá na sua palavra do que é fé. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é... Então vamos lá. A fé é... Aqui não tem os dois pontos, mas poderíamos pôr, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ok? Então, nós temos que já ver aqui que existe uma distinção entre fé e esperança. A versão que eu tenho aqui fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa aqui é a versão corrigida. Na versão atualizada está assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos que se não... A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não veem. Esta é a versão atualizada. Então, a primeira parte do versículo, seja da versão corrigida ou atualizada, diz assim, que fé é o firme fundamento, ou seja, é a base, é o alicerce do quê? Das coisas que nós esperamos. E a outra diz que é a certeza. Do quê? Das coisas que nós esperamos. Então, são coisas distintas. E você sabe que muitas vezes, e eu penso que esse seja um dos nossos principais problemas, nós vivemos muito de esperança, queridos. É isso mesmo. Nós vivemos muitas vezes fundamentados em esperança. Nós esperamos, eu espero um dia, que o meu quero, que o meu desejo. A esperança, ela é o alvo da nossa fé. Uma vez que nós alcançamos a esperança, já não existe mais necessidade de fé, tá? Então são duas coisas distintas. E uma coisa importante para nós observarmos é assim, perceba que se a fé é a certeza ou o firme fundamento das coisas que se esperam, a esperança sempre estará no futuro. E certeza é presente. Não é? Quando nós falamos assim, eu tenho a certeza, é aquilo que você está ali firme naquele momento. Então, seria mais ou menos assim, fé é para hoje, esperança é o amanhã. Quantos estavam aqui na esperança de começar essa aula bíblica? Muitos, né? Todos, evidente. Já começamos na escola bíblica. Pronto, a tua esperança já se tornou realidade. Você já está participando desta escola bíblica, tá? Então nós fizemos aqui a distinção entre o que é fé e o que é esperança. Fé é uma certeza. Certeza do quê? Daquilo que eu espero. Né? Por isso que a outra versão fala que é o firme fundamento, porque é certo, posso construir em cima. Por isso que é um firme fundamento, eu posso construir, tá bom? Então, essa é uma das razões que nos leva a estudarmos sobre fé. Né? Então, por que é importante que nós estudemos sobre fé? Primeiro, aquilo que de mais importante aconteceu na minha vida e na tua vida é pela fé. Na verdade, toda a nossa vida agora, ela é movida por fé. E o que de mais importante poderia acontecer para o homem, aconteceu ou pode acontecer pela fé. O que é? A nossa salvação. Em Efésios capítulo 2, se você quiser abrir aí, pode abrir. Efésios, o capítulo é o 2, o versículo é o versículo 8, tá? Efésios 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como o homem é salvo? É pela fé. Como é que eu recebo a salvação na minha vida? É pela fé. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer no evangelho que me é pregado para que eu possa ser salvo. Você quer ver uma coisa? Você está em Efésios, né? No capítulo 1 de Efésios, no versículo... Nós lemos esse texto quando falamos na aula passada sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala que tendo nós crido no Evangelho, né?
Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que o Paulo está dizendo aqui em Efésios 1,13? Que quando nós cremos no Evangelho que nos é pregado, o que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Então ele fala, quando nós cremos no Evangelho, nós fomos salvos. Olha lá, a fé está envolvida. Então, nós somos salvos pela fé. Não adianta fazer obras. Tem que crer. É isso mesmo. Tem pessoas que têm dúvidas se elas são salvas. Ora, se ela tem dúvida, ela não tem fé. Não, pastor, não é que eu não tenho fé. Eu só tenho um pouquinho de dúvida. Isso não caminha junto, querido. O maior inimigo da fé é a dúvida. É o maior inimigo. Jesus, quando estava com seus discípulos no barco, atravessando o mar, né? E eles estavam ali e de repente veio um grande agitar nas águas e os discípulos ficaram desesperados, pensando que iam morrer afogados. Eles acordam Jesus e Jesus primeiro faz a situação ficar normalizada. Aí ele pergunta para os seus discípulos, cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Ou seja, o medo, a dúvida, o Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas. O que diz a palavra em Mateus, né? Que quando ele sentiu o vento, ele teve medo e afundou. Olha lá, o medo tomou o lugar da fé. Então veja como nós, às vezes, querido, não estamos andando em fé. Mas vamos deixar isso aqui para depois. Então, nós somos salvos. Somos salvos. O que é ser salvo? É ser perdoado dos pecados cometidos, né? Pedir o perdão a Deus. E como é por que eu vou pedir perdão a Deus? Porque eu creio na palavra que diz para mim, nesse evangelho que nós acabamos de ler que Paulo fala. Eu creio no evangelho, eu ouço ele, eu creio que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, sendo eu um pecador. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que ele morreu em meu lugar, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele me recebeu, eu creio que ele perdoou os meus pecados e eu creio que um dia irei morar no céu com ele. Tudo pela fé. Alguém pode dizer para você que não, isso é porque tem muitos que não acreditam, aspas, não creem no que o Evangelho diz. Tá vendo? Então ele fala, pela graça sois salvos, ou seja, pelo ato voluntário de Deus, mas por meio da fé. Eu preciso ter fé. Eu gosto de dar um exemplo que é assim, ó. Como é que o homem é salvo? Como é que funciona essa questão da fé? Você tem água encanada na tua casa, certo? Muito bem. Você paga pela água que você usa? Ah, pastor, eu pago. Todo mês vem uma conta absurda. Já falei para o pessoal lá em casa economizar, mas eles não economizam. Não, você não paga pela água. Não. Nós pagamos pelo tratamento que a água recebe. É ou não é? É isso mesmo. Para a água ser tratada, ser trazida até a tua casa, porque a água, querido, vem de graça, vem das chuvas, vem do céu.
Entendeu agora? A salvação vem do céu. Como é que eu faço para beber dessa água? Crendo, pela fé. Eu acho que esse exemplo é bom, né? Então nós não pagamos pela água, nós pagamos pelo tratamento. Por isso que Paulo fala, não é pelas obras. Eu não consigo pagar. É pela fé. Muito bem. Segunda razão porque devemos estudar a fé. Veja bem, nós, depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador agora, nós entramos numa nova dimensão. Nós entramos num mundo novo. Eu sou nova criatura. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, que se alguém está em Cristo, isso mesmo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então agora eu sou uma nova criatura, que vou viver no mundo novo. Não, pastor, eu vivo aqui na terra ainda, não mudei de endereço. Não, querido, nem eu. Mas nós vivíamos numa realidade, agora vivemos em outra. Nós vivíamos na realidade, no mundo da razão, do intelecto. Era nesse mundo que nós vivíamos. Agora nós vivemos no mundo da fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 5, o versículo é o versículo 7. O Paulo diz assim no versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Uma outra versão fala e não pelo que vemos. Quando nós pensamos aqui em ver, né, esse verbo aqui, nós já associamos, e não está errado em fazê-lo, com os olhos, não é assim? Porque ver, qual dos sentidos que nós usamos para ver? A visão, né? O órgão, os olhos. Mas esta palavra aqui no grego, ela significa assim, não é apenas a visão ocular. O ver aqui significa assim, tudo aquilo que é perceptível. Então, seja através do tato, você não vê, você não enxerga através do tato? Não, pastor, minha mão não tem olhos. Ela não tem olhos, mas no escuro. Você vai sentindo, não é isso? E vai te dando informações. E você se dirige por aquelas informações do tato. É através do que você pensa, do que eu penso. É através do que eu sinto. Então, esse ver aqui, querido, meu amado, ele tem nele embutido tudo aquilo que são percepções, assim, humanas. É isso que o Paulo está dizendo. Nós não andamos por aquilo que nós temos como referência de vida aqui. Então, porque não andamos, o andar aqui é viver, né? Existir. Nós não fazemos as coisas, nós não tomamos decisões por aquilo que nós vemos. Olha que coisa importante. Nós tomamos decisões por fé. Quantas vezes você já não se deparou com situações que alguém disse para você assim, ó, isso está perdido. Por quê? Porque aquela pessoa, ou a nossa mente também, nem sempre são as pessoas, né? A gente fala muito das pessoas, não é verdade? Sempre a gente fala, alguém vai falar para você, mas às vezes nós mesmos pensamos, por isso que o texto fala isso, né? Não andamos pelo que vemos, ou não andamos por vista, por aquilo que sentimos, enxergamos, pensamos. E muitas vezes nós estamos vivendo uma situação e a nossa mente vem e fala que aquilo não vai dar certo. Sim ou não? Então, você não pode andar por aquilo que você está ouvindo. Ou às vezes a circunstância, agora sim, falando do aspecto ocular, né? Às vezes é visível que aquilo não vai dar certo, mas lá no seu interior, lá no seu íntimo, você tem uma convicção, você não tem uma esperança, você tem uma convicção, porque fé é a convicção das coisas que nós esperamos. Então você tem uma convicção muito forte no seu interior, e é por aí que você anda, e nós temos que aprender a andar por este caminho. O caminho da fé.
Ok? Agora preste atenção que o Paulo fala assim, andamos por fé e não por aquilo que vemos. Então a fé, ela vê as circunstâncias adversas. Então, a que conclusão nós chegamos aqui? Que a fé, ela não é cega. Ah, eu tenho uma fé cega. Fé cega não existe. Ó, eu não ando por aquilo que vejo. Ou seja, sinto, penso. Então, apesar de eu ver a situação, já incluído aqui, né? O ver aqui é sentir, ouvir. Apesar do que eu ouço, eu continuo. Apesar das circunstâncias dizerem não, eu continuo. Tem um cântico que fala assim, ó, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que cantei um pouco feio aqui, mas você entendeu, né? Cantar esse louvor é muito bonito. Então, quando tudo diz que não, o Paulo fala em Coríntios 4 que há muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Então, muitas coisas oferecem caminhos para nós. A dúvida nos oferece um caminho, o medo nos oferece um caminho, não é verdade? A insegurança nos oferece um caminho. Mas qual é o caminho que nós pegamos para trilhar? O da fé, visto que andamos por fé e não por vista. Então, guarde isso. Ter fé não é ignorar a adversidade. Tem gente, tem pessoas, é muito importante essa matéria aqui, esse assunto para nós aqui. Tem pessoas que pensam que ela não tem fé, porque ela está orando, está fazendo as coisas que a palavra fala, mas ainda assim ela luta contra adversidades e não vence no primeiro momento. Fé, querido, é para nos dar também a capacidade de perseverar. É pela fé que nós perseveramos, senão nós desistimos. A fé nos faz perseverantes. É que muitas vezes nós queremos resolver as coisas no estalar de dedos. Aqui não é o mundo da Marvel, querido, é Marvel DC, sei lá, né? Que tem lá o Thanos que estalou o dedo. Aqui não tem isso, querido. O mundo da fé não tem isso. Deus não é o Thanos. Pum! Não é assim, não. A fé tem que ser construída, tem que ser desenvolvida. Para Deus, né? Ele faz porque ele é fé pura. Mas nós temos que construir. Eu falei aqui que Deus não é Thanos, né? No seguinte sentido, eu confundi aqui o personagem, né? Nós não somos como Thanos, porque Deus seria, né? Porque para Deus, ele fala, haja luz, puf, houve luz. Eu confundi aqui, eu falei que Deus não é, né? Nós que não somos o Thanos. Porque nós temos que construir essa fé em nós. Tá bom? Terceira razão por que devemos estudar a fé, querido. Uma coisa muito importante, ó. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 11, você está em 2 Coríntios, Hebreus 11, versículo 6, olha o que diz a palavra aqui. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não dá para dialogar com Deus. Não dá para conviver com Deus. Amós faz assim, ó. Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Claro que não. Então, se eu não tiver fé, como é que eu vou me relacionar com Deus se Deus é pura fé? É uma linguagem que nós não conhecemos, tá? Bom, e o outro ponto muito importante, dentro desse contexto ainda de estudar sobre fé, né? Então, o quarto elemento é que a vida de fé é um mandamento. Deus não está sugerindo, Deus não sugere. Se der, viu? Viva pela fé, tá bom? Faz um esforço aí, vê se dá, tá bom? Se não der, depois a gente dá um jeito. Não existe isso.
A palavra de Deus, ela tem 4 passagens, 4 locais, na verdade, que falam do mesmo assunto. 4. Anote essas passagens que eu vou falar para você. É Abacuque 2:4, Abacuque, profeta Abacuque, 2, versículo 4. Romanos, livro de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E por fim, Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39. Qual é a palavra que nós temos em todas estas passagens? Eu vou ler, como eu estou aqui em Hebreus, eu vou ler em Hebreus capítulo 10. Os outros versículos todos dizem a mesma coisa. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha lá. Lembra em Hebreus o que fala? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui ele fala: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando fala aqui que a minha alma não tem prazer nele, Deus não está falando que vai deixar de te amar se você não tiver fé, se eu não tiver fé. O amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Tá bom? O que o texto está falando para nós, o que o autor está falando para nós, que Deus está falando através dele, é assim, ó. Quando a pessoa recua, não tem, o que eu já falei anteriormente, não dá liga. Não dá liga. Não tem como ter comunhão. Porque precisa de fé. Tá? E os outros textos lá de Gálatas 3:11, Romanos 1:17, fala a mesma coisa, Abacuque 2:4, que o justo viverá, tá? Uma versão fala, o meu justo, né, da sua fé, viverá. Essa expressão viver, esse verbo, que no grego é zao, que é Z-A-O, né? A ideia é assim, ó, algo que tem poder em si mesmo, que é ativo, que é poderoso, tá? Ou seja, é uma capacidade. Então, a fé, o que seria para nós a fé? Eu gosto de dizer sempre assim, que a fé, ela é o oxigênio. Não, pastor. O oxigênio é a oração. O crente não pode viver sem oração. Pode sim. Assim, no sentido, deixa eu explicar para você. O que eu quero dizer, tá? Quando eu falei aqui que pode, é no seguinte sentido. De nada adiantará eu orar muito, ou orar, e não orar em fé, com fé. O que vai adiantar? Eu posso gastar 5, 6, 10 horas por dia orando. Ah, mas quem está orando é porque tem fé. Não. Jesus fala lá em Mateus, ele fala, quando você for orar, não seja como os hipócritas. Não seja como os fariseus, como esses homens que pensam que pelo muito orar. Jesus fala isso, querido, em Mateus, capítulo 6, né? Você quer ver? Eu quero mostrar porque tem gente que pensa que a gente está falando que não é para orar. Não é isso que a gente está falando aqui. Sou louco? Você acha que sou doido? Que é isso? Oxê. Para com isso, menino. Mateus, capítulo 6, ele fala sobre esmola, oração, jejum. Olha aqui. Capítulo 6 de Mateus, no versículo 5, Mateus 6, verso 5. É Jesus quem está falando. Ele fala assim, e quando orares,
Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, o seu prêmio. Mas você, quando orar, entra no teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai que o vê, que está em oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, olha ainda, ó, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Está vendo aí? Então ele não está falando aqui que não é para orar. Ele fala, ó, quando você for orar, você tem que orar com um propósito, uma coisa definida. Tem duas coisas que são carne e unha, o corda e caçamba. É oração, né? E fé. É mesmo, oração e fé. Tá? Então, o justo vai viver pela fé. Ele vai... Porque o que é que nos mantém vivos? O que nos mantém vivos? É o pulmão ou é o oxigênio? Se você respondeu o oxigênio, você respondeu certo. Mas como é que nós trazemos o oxigênio para dentro do nosso corpo? E eliminamos o gás carbônico? Não é? Pela respiração. Então, eu digo assim, que a oração é o pulmão. E a fé, ela é o oxigênio, porque Deus fala assim, o meu justo se manterá vivo, terá poder em si mesmo, ou seja, ele não dependerá, por isso que você vive da tua fé, não é da minha. Existe uma coisa, querido, que as pessoas fazem e ensinam, que ela é antibíblica até. Pela minha fé, vem cá que pela minha fé. E isto, querido, existem situações específicas. Deus fala que o justo vive da fé dele. Ou será que o texto está errado? Ou será que está errado o texto? São 4 passagens que falam a mesma coisa. O meu justo da sua fé viverá. Então tem momentos na vida que nós nos unimos em oração. Vou usar um termo aqui, dentro do contexto que estou falando, em troca de oxigênio, e nós nos mantemos vivos, né? Mas eu vivo da minha fé. Até porque, eu vou falar sobre isso na próxima aula, pensei que ia acabar o assunto hoje, não acabei, tem mais algumas coisinhas para te falar. Eu quero mostrar para você que a tua fé, ela tem que ter uma palavra específica para você. Chama rema. Tá? Mas vamos fechar aqui então. Olha, o justo, ele vive, ele respira, ele se mantém vivo. É pela fé. Tira o oxigênio. O cara pode ter um pulmão novinho em folha. Verdade ou não é? Pode ter um pulmão novinho, novíssimo. Mas se não tiver o oxigênio, ele morre. Então, a fé é que nos mantém vivos. O pulmão é a oração, que é como nós trazemos o ar para respirar. Amém? Muito bem. Então, eu queria aqui deixar com você esses assuntos sobre fé. Veja como já acabou a aula. Assim não dá. Eu tenho tanto para lhe falar, né? E com palavras. Mas eu quero deixar aqui, nós vamos parar aqui. E na próxima aula, nós prosseguimos. Na próxima aula eu fecho o assunto, tá bom? Sobre fé. Porque é muito importante e eu tenho fé que você vai estar aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor e até a próxima aula.